Que legal, isso é muito interessante. E aí tem talvez uma preocupação dos pais, mas mais curiosidade, eu acho, que é tipo, quando que a criança começa a entender bem o que se fala em inglês, quando a criança começa a falar. Conta um pouco pra gente da sua experiência, né, principalmente começando no G2, indo pro terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Como funciona isso no dia a dia? No dia a dia, como eu falei, a primeira parte é a compreensão. Uhum, A criança, primeiro, ela precisa começar a compreender. legal. Isso é a primeira parte do aprendizado. Muitas vezes os pais falam: "Ai, meu filho não tá aprendendo nada, porque eu pergunto para ele: 'Como fala tal coisa em inglês?' E ele não me responde". Isso Tá, acontece muito. Eu escuto muitas famílias falando falando. sobre isso. Mas é que a primeira parte do aprendizado é compreender. Entendi, Então a perfeito. criança precisa entender. Isso vai acontecendo muito rápido Olha só. com a criança. Lá no G2, ela já começa a entender algumas palavras, palavrinhas do dia a dia que Sim, vão fazendo sentido. Normalmente são as cores. sim, sim. Criança gosta de nomear as cores, alguns animais, alguns. Ela vai usando essas palavras no dia a dia dela. Perfeito. Depois ela vai começando a compreender algumas frases mais extensas, comandos. Hum, Você vê por exemplo, num G2, no meio do ano, a professora já fala assim: "Ah, open the circle". Eles já entendem que a roda tá fechada, que eles precisam abrir espaço olha para um só, amigo sentar. que legal. Então ela vai perceber. Mas por quê? Porque ela ouviu aquela frase muitas vezes naquele mesmo contexto que ela estava vivenciando. Entendi, Não é uma vez que ela vai ouvir aquilo, que aquilo já vai fazer sentido para ela. perfeito. Tem até um lance de repetição e viver a experiência no momento, né. Primeira vez que ela ouviu e todo mundo abriu o círculo, ela falou: "Opa, é uma coisa". Segunda, terceira, quarta vez, ela já sabe o que tem que fazer, né. E isso vai acontecendo até com na língua materna, não é? As primeiras Sim, palavras das crianças vão vindo dessa repetição que a mãe vai falando para ela no dia a dia. sim, E não é ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, é repetindo a mesma situação. entendi, perfeito. E ali tem um ponto importante, né, porque cada criança aprende um pouco no seu próprio tempo, né. E assim, você sente que tem muita diferença entre as crianças ou não? Ou elas têm uma média ali parecida, assim, de ano para ano? A gente vai percebendo, assim, que Uhum, cada criança vai tendo uma compreensão tá, diferente a partir das vivências dela. legal. Então, se para aquela criança, muitas vezes, os animais são importantes, um exemplo, Tá, é os animais que ela vai aprender primeiro. entendi. Então, primeiro a gente vai se relacionando e aprendendo a partir daquilo que nos toca de alguma Sim, forma. com certeza. Então, cada criança vai tendo o seu aprendizado maior, e o importante na escola é que elas vão se ajudando Sim. nisso e elas vão construindo um aprendizado juntas. Isso é muito legal, né. Isso é muito legal.